Oi, você que nos visita, Deus muito abençoe a sua vida. Estamos muito felizes de participar desse culto da ressurreição, juntamente com cada um de vocês. Como hoje é culto da ressurreição, nós não poderíamos falar de um outro assunto, a não ser a ressurreição. E hoje nós falaremos sobre o estranho relato do domingo de Páscoa. E eu quero que vocês saibam comigo nessa noite por qual razão é um estranho relato. Eu vou fazer a leitura de Mateus capítulo 28, do versículo 1 até o versículo de número 20, capítulo todo de Mateus 28, que vai dizer assim: Amanhecia o primeiro dia da semana, o sábado havia acabado. Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo, quando repentinamente houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu. Ele foi até a pedra, rolou-a e se sentou em cima dela. Olhar para ele era como olhar para um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como cadáveres por causa dele. Não tenham medo, o anjo disse às mulheres. Sei que procuram por Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como disse que faria. Venham e vejam o lugar no qual ele foi sepultado. E então vão imediatamente contar aos discípulos dele que ele ressuscitou da morte. Vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, lá, como eu lhes disse. As mulheres saíram rapidamente do sepulcro, tomadas por uma combinação de medo e grande alegria, e foram contar aos discípulos o que acontecera. De repente, lá estava o próprio Jesus. Ele as encontrou e disse: saudações. Elas se aproximaram dele e abraçaram seus pés, prostrando-se diante dele. Não tenham medo, disse Jesus a elas. Vão e digam a meus irmãos que eles devem ir para a Galileia. Diga-lhes que lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos soldados que montavam guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião de emergência com os líderes, reuniram uma grande soma de dinheiro e deram aos guardas. Isto, disseram a eles, é o que vocês devem falar. Os discípulos dele vieram no meio da noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se isto for relatado ao governador, explicaremos a ele e garantiremos que vocês não tenham problemas. Eles pegaram o dinheiro e fizeram como haviam sido instruídos. E essa versão circula entre os judeus até os dias de hoje. Assim, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus os instruíra a ir. Lá, eles o viram e o adoraram, embora alguns tenham duvidado. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vocês devem ir e fazer com que todos os povos se tornem discípulos. Batizem-nos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinem-nos a observar tudo o que lhes ordenei, e vejam, estou com vocês todos os dias, até o fim das eras. Pai, nós te louvamos por tão brilhante texto, por tão impactante culto, pela tua graciosa presença conosco aqui nessa noite. Te pedimos que o Senhor continue a falar conosco, de maneira especial agora, através da exposição da tua palavra. Ilumina nossa mente, tranquiliza o nosso coração e faz com que os nossos sentidos estejam voltados agora para tudo aquilo que o Senhor tem a falar conosco. É o que te oramos, no nome de Jesus. Amém. Os 4 relatos da ressurreição, eles são carregados tanto de espanto, quanto por admiração, naquilo que aconteceu nas primeiras horas do domingo de Páscoa. Não houve uma reunião entre Mateus, Marcos, Lucas e João, para eles produzirem um relato harmonioso, com o objetivo de costurar as pontas soltas, ou possíveis dúvidas
que nós temos quando fazemos uma leitura atenta aos 4 relatos da ressurreição. Porque aquela manhã de domingo, um domingo ainda escuro, logo nas primeiras horas, foi uma manhã muito tumultuada. E aí, quando nós comparamos os 4 relatos, ficam algumas perguntas que não são respondidas. Quantas mulheres realmente foram ao sepulcro? Foi uma somente? Ou foram 2? Ou foram 3? Na verdade, não sabemos. O que apareceu realmente lá na sepultura quando ela estava vazia? Foi um jovem? Ou foi um anjo? Ou foram 2 anjos também? Não há como nós respondermos. Pedro e João, eles chegaram juntos na sepultura? Ou foi somente Pedro? Jesus, ele foi encontrado em Jerusalém ou na Galileia? Ou em ambos os lugares? Na verdade, não há como nós respondermos essas questões. Essas discordâncias que existem nos 4 relatos não querem dizer que nada aconteceu por causa das discordâncias que há nos 4 registros. Muito pelo contrário, a discordância dos 4 registros querem dizer que algo muito inesperado, rápido e extraordinário aconteceu naquele domingo, que fez com que as testemunhas oculares ficassem, na verdade, desnorteadas, relatando o episódio de maneira diferente, cada uma contando de uma certa forma. Esses relatos da ressurreição, o que nós lemos foi o de Mateus, foi escrito décadas após a ressurreição do próprio Cristo, que se deu o quê? No ano 33, mais ou menos, da era cristã. Mas ainda assim, os 4 relatos do Evangelho registraram ou permaneceram, fizeram com que continuasse impresso ainda o impacto daquelas primeiras horas. E por que nós podemos falar isso? Porque você não encontra uma reflexão ou algum uso de alguma escritura ou passagem do Antigo Testamento para explicar o que estava acontecendo. Não há nada disso, nem Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles simplesmente falam, deixando bem claro que não houve o quê? Uma reflexão ainda do que tinha acontecido, e o relato, ele preserva essa impressão décadas após. Acadêmicos acabam falando que quando você tem relatos diversos de testemunhas oculares, essas testemunhas, elas preservam 80% do que realmente aconteceu. 80% foi exatamente assim. Os outros 20% são variáveis, são discordâncias, ou relatos que não se concordam, mas que na verdade preservam aquilo que aconteceu dentro das possibilidades. É o que nós temos com o relato da ressurreição. É como se nós falássemos, quando você junta os 4, 80% é realmente isso. 20% não há como nós realmente explicarmos o que aconteceu. Diante de tudo isso, eu quero que você participe comigo aqui nessa noite desse estranho relato dos acontecimentos, ou do acontecimento da ressurreição de Jesus. Afinal de contas, não há nada mais estranho do que nós falarmos e acreditarmos em uma pessoa que ressuscitou 3 dias após ele ter se encontrado morto. O que haverá de estranho é nós tornarmos esse anúncio algo muito comum, como se fosse simples de anunciar, sem nenhum impacto, espanto ou surpresa da nossa parte. Então quero convidar você para essas primeiras horas desse domingo de Páscoa, registrado aqui por Mateus. Aquele domingo relatado por Mateus, não era somente o início de mais uma nova semana, já que era o primeiro dia da semana, era domingo. Na verdade, Mateus, ele está querendo registrar o início de um novo mundo, de uma nova era, que acabara de irromper naquelas primeiras horas da ressurreição de Jesus. As 2 mulheres relatadas por Mateus, elas foram visitar Jesus, ou foram visitar o túmulo de Jesus, bem provável com a intenção de prantear sua memória. Elas não tiveram essa oportunidade, porque Jesus, ele morre o quê? Na sexta, logo após, algumas horas depois, já seria o sábado, era o descanso judaico, então elas no domingo, pós-sábado, deveriam estar indo somente para prantear a sua memória. Só que de repente, numa espécie de Shazam, não sei quem conhece essa referência, desce um raio, desce um anjo, há um terremoto, a pedra é removida,
os soldados ficam praticamente mortos de pavor e um anjo aparece rapidamente naquele local onde tinha sido colocado o corpo de Jesus desde a sexta-feira. O relato de Mateus, ele é dramático. E Mateus, ele quer expressar muito bem isso, porque ele quer fazer um contraste. A dramaticidade do relato de Mateus faz um contraste com a aparente ausência da atuação de Jesus na sexta-feira, ou a atuação de Deus na sexta-feira. Deus não fez nada. Era assim que os apóstolos pensaram. Jesus foi morto. Os soldados romanos fizeram o que bem entenderam com o próprio Filho de Deus. E agora Mateus, ele está deixando bem claro que Deus está intervindo, só para deixar bem claro para eles o seguinte, que na sexta-feira ele estava intervindo de maneira oculta e misteriosa, sem perceber, mas agora de maneira muito dramática, Deus está agindo de forma que todos possam perceber. Esse relato dramático de Mateus aqui, ele não explica como Jesus ressuscitou, não há uma explicação do como, mas como a sua ressurreição foi descoberta. Nenhum dos 4 evangelistas explicam como ele ressuscitou, mas eles vão explicar como Cristo ressuscitado foi realmente encontrado, até porque ninguém imaginava ou esperava que Jesus Cristo poderia ressuscitar. Até mesmo aquela pedra que foi rolada por aquele anjo, não era para permitir a saída de Jesus. O anjo não rolou a pedra, encontrou Jesus vivo, e agora tira e fala, pode sair Jesus, não. A pedra, ela é removida para as mulheres, não para Jesus. Os anjos removeram a pedra e falaram, pode vir, venha, vem cá minha senhora, pode vir, está vendo? É aqui que foi colocado ele. Ele já não está mais aqui, ele ressuscitou como havia dito, porque Jesus já não estava na sepultura antes mesmo da pedra ser removida. Porque ele não precisava de uma remoção da pedra para sair daquele lugar, assim como ele não precisou da intervenção de nenhum de nós para ressuscitar dentre os mortos. Jesus Cristo, no momento em que ele ressuscitou, infelizmente não tinha nenhuma testemunha a não ser Deus naquela sepultura, no momento em que ele estava assim, e ele faz isso. Deve ter sido, meus irmãos, fascinante, se pudesse ter alguma testemunha naquele exato momento. E naquele momento em que Jesus Cristo abre os seus olhos naquela sepultura, o seu corpo assumiu novas propriedades, assumiu aquilo que nós chamamos de nova fisicalidade, aquilo que pertence à nova criação. Era um corpo material, mas que não tinha problemas em aparecer em locais fechados, ou de uma hora para outra aparecer em um determinado lugar, e foi isso que aconteceu nessas primeiras horas. As 2 mulheres, naquele domingo, elas estavam preocupadas com assuntos que envolviam a morte de Jesus, o cuidado com o seu corpo. Precisamos prantear, estamos levando especiarias, só que elas, muito assustadas com o que viram, não poderiam imaginar que o Jesus Cristo, já vivo, as encontraria, e elas abraçam seus pés e o adoram. Meus irmãos, deve ter sido muito, mas muito fascinante, as mulheres irem esperando prantear um morto, e encontrar aquele que já detém no seu próprio corpo a matéria da nova criação. O resultado mais óbvio foi isso que elas fizeram, adoraram a Jesus Cristo. Mateus aqui, ele procura contar a história do seu jeito, é assim que ele quer registrar. Só que Mateus, ele não se encontrou livre para inventar uma história, embora ele conte da forma como ele quis registrar. Mateus, ele poderia criar uma história mais convincente, que não ficasse com essas pontas soltas. Ele poderia, por exemplo, colocar como primeira testemunha um dos discípulos homens, mas não. Ele relata que as primeiras testemunhas foram o quê? 2 mulheres. Mas Mateus sabia que o testemunho de uma mulher naquela época não era válido, haja vista todo o preconceito masculino do seu tempo. No mundo antigo, que Mateus mesmo vivia, não era incomum relato da aparição de fantasmas.
Nossa, eu encontrei o fantasma de fulano de tal que morreu. Você tinha vários relatos nesse sentido. Mas um relato sobre alguém que retorna dos mortos, aí é duro de acreditar. Acreditar que alguém estava morto e 3 dias depois voltou a viver, não, aí não. Uma história de fantasmas seria mais fácil. No mundo antigo, todo pagão clássico, todo paganismo clássico sabia que ressurreição era algo impossível de se acontecer. Ninguém acreditava nisso. Os judeus, Mateus é um judeu, sabia que a ressurreição só aconteceria no último dia, lá no fim da história. O que ninguém poderia imaginar é que Deus faria o que nenhum pagão acreditava e o que nenhum judeu poderia esperar, era a ressurreição acontecer no meio de toda a história. É como se Mateus dissesse mais ou menos assim: é difícil de acreditar, eu sei, para mim também foi, mas foi realmente isso que aconteceu. Eu acho que nesse exato momento aqui, Mateus ele antecipou aquele personagem do Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, Chicó. É como se Mateus dissesse em linguagem teológica: não sei, só sei que foi assim. E é assim que eu estou registrando, e é assim que eu estou procurando contar esse relato. Passando todo o espanto, nós chegamos no versículo 11 ao versículo 15, onde nós encontramos o relato da anti-grande comissão. Nós conhecemos a grande comissão, vão e falem do meu nome, mas antes disso existe uma anti-grande comissão. Nada disso deveria ser divulgado. Falar que alguém morto, depois de 3 dias, voltou a viver, não, isso não pode ser anunciado. Se é verdade que Jesus ressuscitou, o mundo agora é um mundo onde qualquer coisa pode acontecer. Se Jesus Cristo realmente ressuscitou, vamos redefinir as nossas crenças, os nossos valores, todo o nosso comportamento de vida. Mateus ele está dizendo, a verdade da ressurreição foi descoberta, mas algumas pessoas queriam criar uma outra verdade, para que a verdade da ressurreição fosse agora sepultada. Que verdade fabricada foi essa? Só roubaram um corpo. Oxe, claro que ele não ressuscitou. A gente sabe que ninguém ressuscita. E Mateus ele vai dizer que aquela história estava sendo contada até a época dele, mais ou menos anos 70 e 80. Uma história que perdurou até o 2º século, onde você tem um cristão que ainda afirma o relato dessa mentira. O que é que nós aprendemos com isso aqui? É mais fácil nós aceitarmos uma verdade fabricada do que acreditarmos na verdade descoberta. É muito mais fácil nós aceitarmos a fabricação de uma verdade a respeito de Jesus do que acreditarmos na verdade descoberta a respeito de Cristo registrado nas Escrituras. Ainda hoje é assim. Alguns estudiosos procuram relatar o que realmente aconteceu com o corpo de Jesus. E dentre esses diversos relatos, nada envolve alguém retornando dos mortos. Vou citar somente 2. Nós temos uma teoria que é citada, que é chamada teoria do desmaio. Mas Jesus não morreu. Jesus ele só desmaiou. Depois que ele acorda, ele simplesmente volta às suas atividades e morre normalmente. Mas se Jesus Cristo ele somente desmaiou e voltou à vida, ele voltaria com sequelas para o resto da sua vida. Haja vista o flagelo que ele participou. E ninguém poderia dizer que um Jesus todo fragmentado, mancando, com incapacidades físicas, poderia ser realmente o Messias que trouxe o reino de Deus. Tem uma outra teoria, é a chamada teoria do sepulcro errado. Poxa, era de manhã bem cedo, ainda estava escuro, as mulheres foram numa sepultura parecida com que estava Jesus Cristo, e era uma sepultura errada. Quando olharam, olha, o homem não está aqui, ressuscitou. Para cima de mim, meus irmãos, está de brincadeira. Aí nessa hora, faz de conta o compadre Washington, né? Sabe de nada, inocente. Não dá para realmente acreditar nesse tipo de explicação que não alcança realmente a grandeza do que realmente aconteceu nesse dia. O que é que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos? Nenhuma dessas teorias consegue superar a impactante e inacreditável história que diz: a morte foi vencida, suas cadeias foram rompidas, porque ao 3º dia Jesus literalmente ressuscitou. Nenhuma dessas teorias alcançam isso.
Nenhuma dessas teorias é capaz de mudar a vida de alguém. E aqui eu quero fazer referência a uma analogia feita por um escritor chamado Terry Eagleton. Ele é um filósofo e crítico literário, que é mais ou menos assim. Ele não fala nesses termos, mas eu apliquei aqui para a ressurreição. Sabe o que é a ressurreição? A ressurreição foi o protesto divino para dizer que o obituário da morte do seu filho foi publicado muito prematuramente. A ressurreição foi a declaração divina que disse: a tampa do caixão do Filho de Deus não poderia ser pregada e fechada definitivamente. Neste dia, a tampa do caixão de Jesus haveria de ser aberta, e foi isso que realmente Deus fez, porque Jesus ressuscitou. Aleluia, meus irmãos. Isso aconteceu. O obituário foi rasgado e a tampa do seu caixão foi aberta. E aí, para terminar, depois da grande comissão, nós temos o Monte da Galileia, versículo 16 ao 20. Assim como Moisés, 1000 anos antes, ou mais de 1000 anos antes de Jesus Cristo, tinha subido ao monte para convocar as pessoas à entrada da terra prometida, esperando a sua própria morte, Jesus Cristo agora, como aquele que venceu a morte, sobe agora no Monte da Galileia como vitorioso. É interessante que nesse momento aqui, versículo 16, vai dizer que alguns discípulos começaram a duvidar desse momento, que estava tudo muito estranho, era tudo muito difícil de se acreditar. A dúvida aqui, e eu sempre volto a afirmar, precisa ser colocada no seu devido lugar. A dúvida dos discípulos quando viram Jesus ressuscitado é uma questão de incerteza, não é uma questão de incredulidade. Os discípulos ficaram incertos nesse momento do que realmente estava acontecendo. Era uma hesitação de algo que para eles era na verdade impossível de acontecer. Alguém voltar literalmente dos mortos, 3 dias em que se encontrava realmente morto. A incredulidade, ela é uma decisão de não acreditar. Não é uma dificuldade de entender. Os discípulos não são incrédulos, eles estão com dificuldade de entendimento. Coisa que todos nós temos dificuldades para entender algumas questões. É como se Mateus, ao escrever esse relato, há muito tempo atrás, dissesse para cada um de nós aqui, nesse domingo de ressurreição: diante da sua hesitação, diante da possibilidade de qualquer dúvida, ouça o meu conselho, fique com Jesus, não fique com a sua dúvida, não fique com a sua hesitação, fique com Cristo que ressuscitou. Você pode até ter dúvidas sobre a ressurreição, como que se deu tudo aquilo, mas de uma coisa você não pode ter dúvida: Jesus realmente ressuscitou. E a ressurreição dele não é apenas um milagre extraordinário, um milagre grandioso. A ressurreição de Jesus Cristo é algo inteiramente novo. Como nós falamos, não somente iniciou uma nova semana, mas uma nova semana de uma nova criação, de um novo mundo, de um novo início, de uma nova matéria no corpo ressuscitado de Jesus. A ressurreição dele não é o maior milagre dessa criação. A ressurreição dele é o milagre da nova criação. Quando nós falamos que Jesus Cristo ressuscitou, a gente não está dizendo que tinha alguma propriedade escondida no corpo dele, que estava lá escondidinha, e de uma hora para outra apareceu, ou que na verdade existe algum poder escondido no universo, capaz de ressuscitá-lo dos mortos. Não, o que estamos falando é o Deus Criador, que fez todo esse universo, veio de maneira misteriosa, e trouxe Jesus, literalmente, dos mortos, unicamente pelo seu próprio poder. Como já foi dito, onde a fé em Deus, o Criador, diminui, inevitavelmente enfraquece a esperança da ressurreição. Nós só continuamos acreditando que Jesus Cristo ressuscitou, porque continuamos acreditando em Deus, porque somente Ele pode fazer todas as coisas. Jesus ressuscitou, vamos para o céu. Não é isso não, não é isso que Mateus quer dizer não. Jesus ressuscitou, vamos para o céu, não é isso que ele fala.
Mateus está dizendo, Jesus ressuscitou, nós temos uma missão, é anunciar tudo isso, proclamar a plenos pulmões, que todas as nações agora devem segui-lo, proclamar o seu ensino, batizar aqueles que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo aqui diz que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, Ele está dizendo, lembra da oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está dizendo, agora a vontade de Deus começa a ser executada, pela autoridade de Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Lembra a tentação do inimigo? Te darei todos os reinos desse mundo, se você prostrar o quê? Somente me adorar. Agora Jesus Cristo está sendo adorado, e Ele diz que por causa de sua fidelidade, todo o poder e autoridade foi dado a Ele, tanto nos céus como na terra, e agora Ele nos comissiona a proclamar a realidade de que Ele ressuscitou, porque somente Ele, pelo fato de ressuscitar, é Deus conosco, não somente em 2025, mas até o fim de toda esta era. Sabe o que é que nós podemos dizer, depois disso tudo? No fim, tudo vai dar certo, sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Que Deus nos abençoe, ilumine a nossa vida, e que possamos viver dentro da realidade daquele que retornou dos mortos, depois de 3 dias em que se encontrava morto, Jesus Cristo, o Senhor.